Olá, boa tarde. Continuando a minha saga aqui nesse calor, o ventilador bagunçando meu cabelinho. Das aulas gravadas, nós vamos iniciar um novo bloco de estudo de direito administrativo, que é o ato administrativo. Para os alunos e alunas das turmas de direito administrativo, tem um material bom, acho que ficou bacana a apostila com a classificação dos atos. E aí eu separei alguns comentários para fazer com vocês e não necessariamente ler a classificação dos atos, porque eu acho que a classificação ficou bem clara aí. E a gente, logo que minha internet voltar ao normal, a gente vai fazer exercícios com esses atos. Como eu estava dizendo mais cedo para as turmas de constitucional, aliás, para quem está ouvindo isso, né? Hoje eu estou numa inconsistência de internet. Hoje, a segunda-feira, o que estava difícil ficou mais difícil ainda, porque cortaram a água. Então, a gente tá sem água aqui na rua, problema de água na Saneago, e já tem um aviso que provavelmente a gente vai ficar sem energia no fim do dia. Quer dizer, nada é tão bom que não possa melhorar. É assim que eu sigo, vamos animado. Então, enquanto a gente tem uma luzinha aqui, bora trabalhar. Ato administrativo é uma espécie do ato jurídico. Então a gente sabe que os atos gerais eles acontecem no mundo, né? As relações humanas, as relações que a gente tem para com a administração pública, a relação que a gente tem para com particulares, essas relações elas acontecem naturalmente. Só que aí elas passam a ser consideradas jurídicas quando passam até a regulação do Estado. O Estado reconhece que aquilo é um ato jurídico. E os atos administrativos, eles são uma espécie desse gênero maior que são os atos jurídicos. Os atos administrativos, eles são formais, eles precisam e eles gozam desse requisito de formalidade para sua composição. E é importante o requisito de formalidade, porque é ele que nos dá condição de fazer contestações judiciais, contestações administrativas. Eu particularmente estou muito feliz, assim, muito feliz, não, mas eu tô felizinha porque eu tive esse tipo de situação nesse final de semana. Sexta-feira saiu uma sentença no mandado de segurança reconhecendo que o ato administrativo eu tinha cumprido todas as etapas, portanto a liquidez e certeza estava lá no ato, e quem não reconheceu as etapas do ato administrativo, quem não cumpriu com os requisitos exigidos em lei para o ato administrativo, não fui eu administrada, mas foi a administração pública por parte de uma autarquia. Isso me deixou realmente muito feliz. Eu esgotei a via administrativa, foi o que eu já falei com vocês. A gente pode primeiro esgotar a via administrativa e depois a gente pode tentar esgotar a via judicial. E é nessa luta que eu tô agora da via judicial. Eu com essa autarquia tá sendo uma luta assim quase que bienal, de 2 em 2 anos estou brigando com o INSS. Enfim, uma hora eu canso do INSS ou o INSS cansa de mim. Mas é isso a questão do ato administrativo. Ele goza da formalidade, ele precisa da formalidade. A formalidade ela tem que estar lá presente para que você verifique se todos os requisitos estão presentes. Porque se todos os requisitos estão presentes e foram cumpridos, você tem liquidez e certeza, por exemplo, para a propositura de um mandado de segurança. Eu falo muito do mandado de segurança porque é uma ação que eu gosto muito e eu acho que pouca gente usa o mandado de segurança da maneira adequada como deveria usar. Coloquei no material de vocês 3 conceitos bem bacanas sobre o ato administrativo. Ou quem não tem
acesso ao meu material, me desculpe, sinto muito, mas é só mesmo para aqueles e aquelas que estão matriculados nas minhas turmas de Direito Administrativo. Então, infelizmente, vocês não estão gozando daquilo que eu estou falando, que é a preocupação de fazer um bom conteúdo para as minhas alunas e para os meus alunos. Eu coloquei o conceito do Eli Lopes de Meireles, eu coloquei o conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello e eu coloquei o conceito de Diógenes Gasparini. Eu vou ler o do Diógenes Gasparini porque eu acho que ele traduz bem o que os outros dois autores também quiseram dizer. Toda prescrição unilateral, juízo ou conhecimento predisposta à produção de efeitos jurídicos expedida pelo Estado ou por quem lhe faça, às vezes, quer dizer, administração indireta, as concessionárias, então aqueles que estão no papel do Estado, no exercício de suas prerrogativas e como parte interessada numa relação estabelecida na conformidade ou na compatibilidade da lei, sob o fundamento de cumprir finalidades assinaladas no sistema normativo, sindicável pelo judiciário. É isso que eu estou dizendo para vocês. Se o ato administrativo ele for cumprido pelo Estado, cumprindo com todos os requisitos legais, o ato administrativo ele é perfeito, cumpriu com todos os pressupostos legais, atendeu tudo aquilo que a lei manda. Contudo, se o Estado ele desatenta alguma especificação legal que estava para ser cumprida para perfeição do ato jurídico, é a hora do administrado ter condições de fazer o questionamento sobre a qualidade, sobre a eficiência daquele ato administrativo. Eu coloquei para vocês um quadrinho aí, bem basiquinho, sobre a diferença de ato administrativo e fato administrativo, algo bem tranquilo, bem gostosinho aí para vocês lerem. O que eu quero comentar com vocês? Os requisitos, elementos, condições ou pressupostos de validade do ato administrativo. Primeira coisa, todo ato administrativo é vinculado à lei. Isso a gente já falou aqui à exaustão. A administração pública, ela não pode fazer nada fora da lei. Ela não pode criar espaços. Ela não pode suprir espaços. Isso é um vício extremamente preocupante que nós estamos tendo e que acabamos de ter a rejeição de uma medida provisória nesse sentido. A administração pública, ela não legisla, a administração pública, ela cumpre lei. O poder legislativo, na sua atividade constituinte originária, ele deu à administração pública, por meio do poder executivo, a possibilidade de legislar por meio de duas espécies normativas, que são as medidas provisórias, que estão previstas na Constituição Federal, os constituintes derivados dos estados preferiram não dar esse poder aos seus governadores, e as leis delegadas. Só que tanto a medida provisória quanto a lei delegada, ela tem um campo de restrição muito grande e ela tem a submissão posterior ao Congresso Nacional. Então, a medida provisória, ela é editada pelo presidente da República e ele pode até tentar criar um fato jurídico. Só que é o Congresso Nacional que vai verificar se essa medida provisória, ela vai ser mantida ou não, ou se ela vai ser convertida em lei. Mas isso não impede de, durante a vigência da medida provisória, sofrer o questionamento judicial. Todo ato administrativo, inclusive um ato legislativo, ele é passível de controle judicial. E foi o que aconteceu com essa medida provisória. Ela tanto sofreu a rejeição à medida provisória das fake news que eu estou falando. Ela tanto sofreu a rejeição no Congresso Nacional, como ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é necessário observar que até esse poder de legislar da administração pública é um poder limitado. Ele tem que ter o cuidado do que ele está criando como fato jurídico. É o reconhecimento de um fato social
indispensável à governabilidade e que o legislativo está sendo omisso, ou ele está se colocando à frente do legislativo e criando situações que não são situações passíveis de serem acolhidas no mundo jurídico. Então, esse questionamento, ele precisa ser feito tanto pelo administrado, quanto pela própria administração pública, quando ela revê os seus atos administrativos e ela vê os excessos do seu ato administrativo. Então, quando a gente fala que o ato administrativo ele é vinculado à lei, a gente tem que observar a competência do agente, é isso que eu estou falando para vocês, se o agente é capaz, se ele está agindo dentro do espaço que lhe foi permitido constitucionalmente, a finalidade, a que se destina esse ato administrativo, qual é o fim que se pretende e a forma assumida por esse ato administrativo. E a segunda característica ou requisito do ato administrativo são aqueles atos discricionários, que eles são utilizados quando há uma conveniência e oportunidade. É necessário se usar naquele momento. Naquele momento vai se usar aquele ato administrativo, vai verificar se há motivo ou causa que justifica a escolha daquele ato administrativo e o acolhimento daquele ato administrativo e o objeto. Se o objeto é um objeto jurídico que se transforma num objeto administrativo. Sempre a gente tem que lembrar que ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. Então, ele não pode fugir do campo da juridicidade. Todo ato administrativo, ele tem que obedecer aos requisitos jurídicos. E os requisitos jurídicos passam, em primeiro lugar, em obediência à Constituição Federal. Depois, a toda a legislação que trata sobre o assunto. Então, o ato administrativo, quando ele ocupa esse espaço legislativo, é um ato que precisa uma observância ainda maior, se ele não está invadindo campo de competência, se ele não está invadindo o espaço do fato jurídico, se ele não está transformando em jurídico algo que o Estado, por meio daquele poder que é competente para tal, não reconheceu como jurídico, que é o poder legislativo. A gente volta daqui a pouquinho na parte 2 de atos administrativos.